Eu começo pela berinjela, vou cortar mais ou menos 1 centímetro as rodelas, e aí cada rodela eu vou partir ao meio e vou colocar todas numa água com sal, que é para tirar aquele amargo dela. Ela fica aqui uns 10 minutos, e aí eu vou cortar ela toda, deixo ela aqui enquanto eu preparo o resto. Normalmente, para fazer a massa, a gente usa manteiga em temperatura ambiente. Essa receita, ela é com a manteiga geladinha, então eu vou cortar ela em cubinhos, mas ela acabou de sair da geladeira, ela tá bem durinha, bem geladinha. Já mostro para vocês. Então agora, enquanto a minha berinjela fica no sal, eu vou fazer a minha massa. 1 xícara e 1/4 de farinha de trigo. E aí eu vou colocar a manteiga geladinha em cubinhos e vou fazer uma farofa. E para essa farofa ficar bem crocante, eu não vou desmanchar completamente a manteiga. Eu vou fazendo e já vou mostrar o ponto que fica um pouquinho da manteiga ainda em cubinhos. Esse é o ponto onde ficam assim os pedacinhos ainda de manteiga. Aí eu vou pegar o meu ovo, colocar na massa. Eu vou colocar também aqui 1 colher de chá de sal. E eu vou misturar, não ficar amassando, só a ponto dela formar uma bola. E quando ela formar a bola, eu mostro já, a gente para de amassar. A minha bola tem uns pedacinhos de manteiga até que a gente pode ver. Vou embrulhar no plástico filme e levar para a geladeira enquanto a gente prepara o resto da torta. Então eu vou agora escorrer, que eu terminei minha massa, vou escorrer a minha berinjela. E como ela já estava com água com sal, eu não preciso colocar mais sal. Eu escorro ela e coloco numa assadeira onde eu já coloquei azeite de oliva. Agora eu espalho ela aqui, dou uma untada dos 2 lados no azeite e levo para o forno, porque ela leva um pouco mais de tempo do que o resto dos legumes para assar. Então eu asso 15 minutos ela antes, no forno pré-aquecido a 220. Vou pôr no forno, assim daqui 15 minutos eu tiro. Enquanto isso eu preparo os outros legumes. Fazendo os meus legumes, cortei o meu alho poró, rodelas mais ou menos de 1 centímetro, um alho poró. A minha abobrinha, a parte maior dela eu cortei em meia lua, todos na mesma, mais ou menos a mesma grossura de 1 centímetro. As partes menores eu deixei inteiras. E agora eu vou cortar o meu pimentão amarelo em cubos, então eu parto ele em 4, tiro essa parte amarela para jogar fora. E aí vou cortar ele em cubos, já mostro. A minha cebola, eu parti ela em 4 com a casca, e aí, mas como eu tô achando um pouquinho grande, eu vou partir ela em 8, cada metade na metade, e aí eu venho, tiro a casca, mas ela vai ficar inteirinha e vai assar por inteiro. Vou cortar só essa pontinha e essa aqui, e ela vai junto com os meus legumes assar assim inteirinha. Então agora eu virei as minhas berinjelas de lado, depois de 15 minutos, e vou colocar todos os legumes aqui, que é a abobrinha, pimentão, cebola e alho poró, e os tomatinhos. E a minha uva passa e o pinole eu vou deixar para colocar depois. Então aqui eu vou espalhar bem na assadeira e vou regar com bastante azeite. Os tomatinhos. Então agora vou espalhar bem, regar com bastante azeite, sal e pimenta e vai pro forno 30 minutos. Depois de 30 minutos, aí eu tiro, vou montar a minha torta e eu acrescento a uva passa e o pinole, já mostro pra vocês. Então aqui eu vou pôr sal e pimenta do reino e eu mexi bem os legumes para o azeite pegar em todo ele, mexi e aí eu vou pôr para assar por meia hora, mas no meio do tempo eu vou de novo tirar a forma, a assadeira e mexer de novo os legumes para assar por igual. Tirei do forno depois de 15 minutos, vou mexer os legumes para ficarem por igual, dourar por igual, mexer e colocar de volta mais 15 minutos. Então eu dei uma respingada de água na minha bancada e vou colocar o plástico filme
para poder abrir a minha massa. Eu gosto muito de abrir desse jeito, eu coloco duas folhas de plástico filme por baixo. Vou colocar a minha massa e vou colocar o plástico filme por cima depois. Então eu venho, dou uma apertadinha nela com a mão. Ela tá bem gelada. Agora eu coloco 2 folhas por cima e vou abrir o meu rolo. Então tem 2 folhas por baixo, 2 folhas por cima. Agora eu pego o meu rolo e vou abrir usando como base de tamanho a base da minha forma de 24 centímetros de aro removível, tá? Então eu começo abrindo e assim não suja a bancada. E olha, a manteiga tá em pedacinho que vai deixar bem crocante a massa. Conforme eu vou abrindo, levanto um pouquinho a folha e continuo a abrir pro lado. Ela vai abrindo. Aí levanto, vou indo até dar o tamanho, já mostro pra vocês. Aqui eu vejo que tá ok, porque eu quero que sobre um pouquinho de massa em volta, que eu vou colocar um pouquinho por cima, depois de pôr o recheio. É uma torta rústica. Então, eu venho aqui, tiro as primeiras folhas, as de cima. Essas 2. E aí venho com a massa e ponho por cima da minha forma, que sobre um pouquinho dos lados. E não tem problema que sobre assim, todo meio quebradiço, porque é isso que vai dar o charme pra torta, tá? Já mostro. Agora eu vou colocar o recheio aqui em cima, já mostro pra vocês. Então eu já coloquei um pouco de tomilho e alecrim no nosso prato. Agora eu vou colocar as uvas passas que estavam guardadas e o pinole. Achando que é muito pinole. Aqui, vou diminuir depois na receita. Misturo tudo. E entro com essa mistura. Olha como tá dourada e bonita. Por cima da minha massa. Aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar pra assar. Vou fechar ela e colocar pra assar. Já mostro. Então, coloquei todos os meus legumes aqui. Olha como estão bem dourados, bonitos. Então, para fechar, eu vou trazendo, olha, ela fica com essa carinha rústica mesmo. Trago a massa, ela não cobre toda, ela vem, não é para cobrir toda a torta. E aí eu vou colocar a lateral da minha... Vou tirar um pouco aqui, que tem demais. Vou colocar a lateral da forma para segurar, porque aí quando assar, a torta ajeita e a lateral segura. E aqui, vou mostrar para vocês, eu vou pincelar com uma gema de ovo, com um pouquinho de água, para ficar essa massa bem dourada e bonita. Então agora eu vou passar o meu, chama egg wash, né, que é uma gema de ovo com um pouquinho de água, uma colher de chá de água, uma gema, e aí eu vou passar essa gema à volta para a massa ficar bem dourada e levar para o forno até ela dourar, porque os legumes estão cozidos, aqui só precisa mesmo a massa cozinhar, vai levar acho que uns 30 minutos, depois eu falo para vocês.